Boa tarde. Hoje eu quero elaborar um tema que fala sobre o narcisismo materno, ou seja, quando a inveja da mãe adoece a filha, né? E a adoece até a vida adulta. Se vocês quiserem sobre o tema que estamos elaborando hoje, espere o sinal da vinheta. Boa tarde. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema, né, meio complicado, até e meio espinhoso, quando falamos sobre mães, né? Na nossa cultura nós temos a tendência de idealizar a mãe, ou seja, temos crenças, né? E conceitos de que toda mãe perfeita, toda mãe, né, que ama os filhos, os corrigem, né? Que as mães amam os filhos incondicionalmente, né? Verificamos que há mãe e mães, e mães narcisistas também estão nesse meio. O interessante é que ela pode fingir muito bem que se importa e que toda a sua imposição é uma forma de cuidado para preservar o filho, mas ela faz somente isso com a intenção de deter, reter o seu poder sobre o filho ou sobre a filha, né? Então, por exemplo, pessoas que têm mães narcisistas, na verdade, sofrem muito, muito emocionalmente. Eu não digo mais intenso do que os pais, mas tem uma categoria particular, principalmente se é filha que tem, né, relacionamento com a mãe. Por quê? Porque a filha, ela tem um costume de querer mostrar a sua alegria para a mãe, querer estar com ela, querer aproveitar a presença da mãe, porque a mãe, ela é uma fonte de proteção para a criança, uma fonte primária. E se a criança ela tem essa fonte de crença primária já deturpada, ela na sua jovialidade, né? Ou então chegando na sua fase adulta, ela vai carregar todos aqueles traumas de infância em relação à mãe e pode entrar em profundas culpas. Na verdade, como é que eu posso ter raiva de alguém que me alimentou, me deu seios, sabe, me vestiu? Mas uma mãe narcisista, ela também tem essas atitudes. Então, a mulher quando cresce, ela fica nessa situação de conflito, na verdade, né? Porque ela entra nessa fonte de conflito por causa do gaslight, né? E dentro do gaslighting, a mãe vai começar a fazer manipulação, jogos mentais e chantagens para poder convencer a filha de que tudo que ela faz é a favor da filha. Mas na verdade, todo narcisista, quando comete um ato, ele somente visa a si mesmo, ou seja, uma forma de poder, né, sobre a criança. O interessante é que as mães narcisistas, na verdade, ela trabalha uma questão de exploração emocional e imposição, né, da sua vontade sobre a filha. Por quê? Porque a mãe narcisista, ela pensa que os filhos ou a filha é uma extensão dela. Então, o que ela acha e o que ela acredita que seja melhor para os filhos, ou é da maneira como ela idealiza, né? Mas assim como as filhas não são extensão da mãe, tá? E a mãe também não é uma extensão da filha, porque a filha, os filhos também, né, nascem, têm as suas peculiaridades, têm as suas vontades próprias, têm as suas singularidades, né? Então, a mãe, quando vê que cada filho, na verdade, tem uma característica intrínseca ao lidar com a realidade, a mãe sempre vai explorar, na verdade, né? A mãe narcisista, usando de gatilhos mentais, falando não faça, não quero, ou então ela fica totalmente triste. Então ela usa a chantagem emocional e a exploração da culpa,
né? Porque a tendência dela é fazer os filhos ou a filha se sentir culpada quando faz a própria vontade. Então, é, a mãe narcisista, ela tem uma questão muito forte com o filho, que toda vez que o filho vai fazer alguma coisa, ou a filha, ela vai pensar: e a minha mãe? O que a minha mãe vai achar? O que minha mãe vai pensar? Então você vê que ele já criou um vínculo emocional muito grande, uma dependência emocional. Ou seja, a mãe narcisista sugou toda a identidade da filha e colocou a vontade dela dentro da filha. Mas sempre tem aquele resquício, né? Ou seja, quando a filha luta para fazer a sua própria vontade, vem no seu inconsciente e até no seu subconsciente a seguinte questão: e a minha mãe? O que ela vai achar a respeito? Ou de eu querer procurar um trabalho, ou querer cursar um novo curso do qual eu não gosto, ou de querer passear e se encontrar com as amigas ou os amigos. Então ela sempre fica dividida. Mas por mais que ela faça, ela sempre vai colocar o quê? Esse sentido de culpa. Porque a mãe narcisista, tudo que o filho faz, né, ela sempre vai falar que a tristeza dela está encalcada nos atos do que os filhos fazem. É por isso que ela se sente totalmente triste e melancólica. Mas o narcisista já é triste e melancólico por natureza. Ele apenas transfere, na verdade, esse sentimento como uma espécie de jogo mental para poder, né, escravizar os filhos. Interessante que dentro desse aspecto, né, aqui as mães narcisistas ela faz a desvalorização dos sentimentos dos próprios filhos. Por quê? Quando o filho passa por uma dificuldade, ela sempre vai falar que a dificuldade dela foi maior. Se o filho fala que está triste, a tristeza dela é muito maior do que a tristeza do filho. Se o filho está passando, ou a filha está passando por algum problema, ela fala que ela sofreu muito mais do que os filhos ou a filha. Muito bem, pode até ter sofrido, mas eles fazem o quê? Eles hiperinflacionam o ego, ou seja, para colocar a si mesmo dentro da sua própria perspectiva. É um mundo totalmente isolado, né? Então, e com isso, tá? Quando ela faz isso, pelo gaslight, ela está buscando uma fonte constante, né, de atenção, para que o filho, sabe, se esqueça de se falar: ai, tadinha da minha mãe. Mas a criança, ou adolescente, ou jovem, quando vai chegando na fase adulta, ela sempre vai ficar totalmente dividida. Mas e minha mãe, o que ela vai achar? Né? Então, você vê que se a mãe não consegue a vontade dela pela chantagem, ela vai conseguir a vontade dela pela imposição. Então, de qualquer maneira, ela está destruindo o caráter do seu filho ou da sua filha, e que isso vai florescer na vida adulta, do qual, né, os filhos serão totalmente inseguros por esse intenso, na verdade, hovering, sabe? Essa intensa forma de ludibriar, né? Falar que seus filhos estão sempre errados. Então, quando uma pessoa vítima do narcisismo da mãe, quando ela cresce, né, ela se torna totalmente serva das suas próprias emoções, da qual a mãe inculcou nela, porque ela está tendo uma parte da mãe dentro dela, porque a mãe jogou aquela parte da sua autonomia fora e colocou uma parte que se estabelece um cordão umbilical, como se fosse um vínculo. E muitas vezes a mãe pode estar até 100 quilômetros de distância, ou em outra cidade ou outro país, e o filho, quando quer fazer algo, ou o filho ou a filha, vai ter que pedir, né, permissão para a mãe. Então você vê que o filho e a filha não têm essa vontade própria. O interessante também é que dentro do narcisismo materno, a mãe ela busca um controle excessivo, né, inflexibilidade, ou seja, o que ela fala é tipicamente verdadeiro, é tipicamente real, é tipicamente justo. E as suas intenções, para mim, pouco importa, porque eu sei aquilo que é melhor para você. Mas a mãe fazendo isso, na verdade, ela está quebrando a individualidade e a autonomia e a independência do filho. Então, quando o filho ou a filha cresce,
ele pode se tornar totalmente dependente da opinião do companheiro ou da companheira para poder fazer tudo aquilo que tem vontade de fazer. Mas você vai pedir uma opinião, né? Então você vê que ela precisa da aprovação de alguém para poder fazer aquilo que ela gosta, que é uma pessoa totalmente insegura. Mas, por exemplo, também teríamos que verificar, né, que o caso também é muito delicado, né? Verificamos, por exemplo, que a filha ela não é uma extensão da mãe. O interessante é que quando a filha vai se afastando da mãe, a mãe muitas vezes começa a trabalhar, a elaborar certos tipos de retaliações, injúrias, né, humilhações e castigo, né? Então, ela faz tudo isso para, né, enganar a filha, ludibriar a filha, para que ela possa, né, ter domínio sobre ela. Mas por que pode ou haver assim, na verdade, de que a mãe tenha ciúme da filha e queira manipular? Tem várias características. Por exemplo, pela aparência da filha, ou que a filha é extremamente bela, ou ela tem uma realização profissional, ou a filha tem bens materiais, ou é mais inteligente, e também o relacionamento que a filha tem com o pai. Então, tem várias características, tem várias variáveis para considerar esse transtorno de personalidade narcisista. Vemos que o transtorno é uma característica, na verdade, da própria pessoa. Mas os atributos que o filho tem, em vez de orgulhar a mãe, na verdade é uma extensa, na verdade, fonte de adversidade. É uma intensa fonte de algo que a viola, né? Sabe? Ou seja, se eu não sou inteligente, minha filha também não pode ser inteligente. Se eu não sou bonita, minha filha também não pode ser bonita. Se eu não tenho um relacionamento bom com meu esposo, a minha filha também não pode. Verificamos que tudo isso acontece inconscientemente, não é porque ela pensa assim. Eu estou dando um exemplo daquilo que está já no seu inconsciente, porque o narcisista ele é totalmente infeliz, ele é totalmente ressentido, e da mesma maneira como ele sente, ele quer que os outros o sentem. Mas a diferença em que o empata sofre e o narcisista sofre, né, por exemplo, é totalmente diferente. Porque o narcisista ele não tem uma fonte de self, né? Não tem algo para se embasar. O empata tem, ou tem a mãe, ou tem um amigo. Agora, quando a sua fonte de carinho, na verdade, a sua fonte de atenção é da mãe, que é totalmente narcisista, né? Isso gera traumas muito grandes que podem perdurar até mesmo a vida adulta, né? Então, esses são os temas, o tema, na verdade, que eu elaborei a partir de hoje, acerca do narcisismo materno. Ou seja, a inveja da mãe que adoece a filha até a vida adulta. Por quê? Porque todas as pessoas têm traumas. É interessante que, se você tolhe o seu filho, na verdade, de viver a vida, você cria traumas. E se você também dá para o seu filho tudo aquilo que ele deseja, também cria traumas. Então, o ser humano ele sempre viverá com traumas. Mas a grande jogada é você, por exemplo, verificar dentro de si o que um filho de uma mãe narcisista tem de bom, na verdade, e trabalhar isso e verificar que a sua mãe é apenas uma pessoa que não é feliz, é totalmente infeliz, insatisfeita, e sempre tenta jogar, na verdade, essa insatisfação para o filho. O melhor que o filho pode fazer é olhar a sua mãe com compaixão e perceber que ele não é uma extensão dela e que ele também tem a sua vida própria. Porque, na verdade, o que conhecemos dos outros é apenas aquilo do que os outros nos mostram superficialmente. Então, quando conhecemos as pessoas cada vez mais, entramos no seu mundo, mas mesmo assim sempre alcançamos a superfície, porque somente a pessoa pode conhecer a sua própria consciência, né? A sua própria vontade e a sua própria aspiração. Então, enquanto que o filho de uma mãe narcisista
ela pode se superar, a mãe ela nunca superará. Por quê? Porque ela já chegou a um certo tipo de idade, cheio de convicções, né? Cheio já de deturpações daquilo que seria a vida. E ela tenta inculcar no filho, na verdade, qual seria o tipo de vida que seria mais fácil. Não digo mais fácil do jeito, né, que as coisas vão se resolver, não. Mas é que aquela constante infelicidade, aquela constante dor, aquela constante insatisfação, né? E isso a mãe sempre espelha no filho. A mãe, por exemplo, ela passa essas características para o filho e o filho reflete essa característica da mãe, como se fosse dela, mas não, porque a consciência que está acusando não é ela própria, é uma consciência que a mãe colocou dentro dela, que faz ela se condenar perpetuamente. Então, o certo que a pessoa tem que fazer mesmo, por exemplo, é procurar centros de apoio, né, centros de trabalho, né, e a ajuda de um profissional, me perdoe. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.